Vamos começar pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos no 7º artigo, que fala de onde virá julgar os vivos e os mortos. Página 192 do nosso Catecismo da Igreja Católica. O primeiro inciso é: Ele voltará na glória. Cristo já reina pela Igreja. É o número 668. Cristo morreu e reviveu para ser o santo dos mortos e dos vivos. Romanos capítulo 14, versículo 9. A ascensão de Cristo ao céu significa sua participação em sua humanidade, no poder e na autoridade do próprio Deus. Jesus Cristo é Senhor, possui todo o poder nos céus e na terra. Está acima de toda autoridade, poder, potestade e soberania, pois o Pai tudo submeteu a seus pés. Efésios capítulo 1, versículos de 20 a 22. Cristo é o Senhor do cosmos e da história. Nele, a história do homem e mesmo toda a criação encontram sua recapitulação, sua consumação transcendente. Que é interessante que o Efésios capítulo 1, versículo 10, justamente diz isso. O número fala, do Senhor da história, que é Jesus Cristo, o Emmanuel, o Deus conosco, que a partir da sua ascensão aos céus, que leva a nossa, ele participa aqui da nossa humanidade e levando a nossa humanidade, ela participa da divindade nos céus. Número 669. Como Senhor, Cristo é também a cabeça da igreja, que é seu corpo, elevado ao céu e glorificado, tendo assim cumprido plenamente sua missão. Ele permanece na terra em sua igreja. A redenção é a fonte da autoridade que Cristo, em virtude do Espírito Santo, exerce sobre a igreja. O reino de Cristo já está misteriosamente presente na igreja, germe e início deste reino na terra. Vejam, esse número 669 fala que Jesus dá continuidade à sua missão na igreja e a igreja dá continuidade à missão de Jesus Cristo no mundo. E a igreja já é presença do seu reino na terra. E aqui é fantástico, é maravilhoso, não é? Quando fala da igreja, fala da igreja católica, que tem todas as propriedades, que tem todas as características, que tem todas as notas dentro da teologia eclesiástica. Ela, como nós professamos, ela é una, santa, católica e apostólica, no tempo e na história. Estando nos céus, não saiu da sua igreja. E é pelo sacramento que nós recebemos a vida de Jesus Cristo todinha. E sacramento, o conceito é sinal visível, sensível da graça eficaz de Deus na nossa vida. Vejam, isso pela força do Espírito Santo. A Igreja Católica é a espirituada, ou seja, cheia do Espírito no meio de nós. E por isso recebemos a sua graça, a sua glória. 670. Desde a ascensão, o desígnio de Deus entrou em sua consumação.
já estamos na última hora. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Portanto, a era final do mundo já começou para nós, e a renovação do mundo está irrevogavelmente realizada e, de certo modo, já está antecipada nesta terra. Pois já na terra a igreja se reveste de verdadeira santidade, embora imperfeita. O reino de Cristo já manifesta sua presença pelos sinais milagrosos que acompanham o seu anúncio pela igreja. E é interessante, né, falando da escatologia, a escatologia, né, os últimos dias, escatom, na parousia, na volta eminente de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que o Catecismo Católico fala neste número 690, aliás, 670, que fala justamente, vejam, já chegou para nós. Portanto, a era final do mundo já chegou para nós, né? Temos os milenarismos, né? Em toda época, ou em todas as épocas de crises, de grandes tragédias, catástrofes, né, surgem os profetas apocalípticos de última hora, dizendo que a volta do Senhor está próxima. Vejam, e sobretudo no tempo da Reforma, né? Desde o século XVI, que os protestantes, toda a ramificação, né, de Lutero, de Calvino, de Zwingli, dos protestantes, falam desta volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Já fazem 5 séculos que essa rapaziada aí, essa turma está falando que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar. Vejam, são os profetas do Apocalipse que parece que Jesus teima em não voltar. Vejam, mas a nossa doutrina, como é sana, e tem aqui e diz que com a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, com o envio do Espírito Santo, o Pentecoste, nós já entramos, desde o primeiro, no final do primeiro século, já entramos, atenção, já chegou para nós a era final do mundo, na perspectiva. Vejam, há 21 séculos que chegou para nós a era final. A igreja não esconde para nós. Então, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, veja, cada semana, cada mês, cada ano para nós é vivermos como se fosse os únicos. Os únicos. A sabedoria cristã é justamente essa, né? A liderança cristã está nesta perspectiva e neste dinamismo. Como dizia Dom Henrique, a nossa vida o tempo todo ela se desdobra para a morte, não é? E com a morte para nos encontrar com o Senhor, não é? O Senhor nos vem acolher com a morte e nós vamos até Ele para a morte. Agora, o juízo final, não sabeis o dia nem a hora. Cuidado com esses profetas do Apocalipse, não é? Esses profetas da tragédia, esses profetas do absurdo, esses profetas terroristas que se aproveitam nos sinais do tempo e sempre fala. Aí usa o segredo de Fátima, o terceiro segredo de Fátima, usa de videntes, usa de visões, de revelações, e tem gente boa, católica, que tem a doutrina da igreja, olha, a doutrina da igreja em mãos, que lê e ainda fica fascinado por estas coisas. Ainda somos fascinados por essas coisas, parece que esquecemos das Sagradas Escrituras, esquecemos do magistério, esquecemos, veja, na nossa tradição está aqui, que nos diz o tempo todo que nós, pela transformação, pela fé, pela conversão, estamos nos preparando para também, veja,
eu vou para o Pai preparar lugar. Quando preparar, voltarei. E a pedagogia de Deus foi através da morte. Talvez, viu? Haverá o juízo final? Haverá, mas nós não sabemos. Por enquanto, esse juízo final, ele é particular, ele é pessoal, através da grande pedagogia misericordiosa de Deus, que é a morte. Nós chamamos de morte, não é? E Lídio Bata está dizendo, somos seres para a morte. Diz o Martin Heidegger. Veja, é justamente isso, né? O grande filósofo. Vamos avante. À espera de que tudo lhe seja submetido. 671, um número já presente em sua igreja, o reino de Cristo ainda não está consumado com poder e grande glória. Diz Lucas capítulo 21, versículo 17. Pelo advento do rei na terra, esse reino é ainda atacado pelos poderes maus, ou dos males, o inimigo de Deus e o nosso inimigo, não é? O maligno, o diabo, o Satanás. Embora estes já tenham sido vencidos em suas bases pela Páscoa de Jesus, atenção, pela paixão, morte e ressurreição, quando fala em Páscoa de Cristo, enquanto tudo não for submetido a Ele, enquanto não houver novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, a igreja peregrina leva consigo em seus sacramentos e em suas instituições, que pertence à idade presente, a figura deste mundo que passa, e ela mesma vive entre as criaturas que gemem e sofrem como que dores de parto até o presente e aguardam a manifestação dos filhos de Deus. Por esse motivo, os cristãos oram, sobretudo na Eucaristia, para apressar a volta de Cristo, dizendo-lhe, vem Senhor Jesus, Maranatá, vem Senhor Jesus, Apocalipse 22, 20. E é interessante, não é? Esse reino definitivo, não é? Que é a volta, vejam, paralúdica de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, nós celebramos a Santa Missa. Enquanto isso, nós participamos da Santa Missa. E é nela que nós dizemos isso. Sobretudo, depois da consagração, eis o mistério da fé. Como respondemos, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Eu celebro 3 missas, eu celebro 4 missas, eu celebro 5 missas, eu celebro 6 missas por dia, e em todas as 6 missas eu digo isso, vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Não é? E quando eu digo isso, eu digo, vem que eu estou preparado, vem, Senhor Jesus, que eu quero subir, vem, Senhor Jesus, que eu quero estar contigo. 672, Cristo afirmou antes de sua ascensão que ainda não chegara a hora do estabelecimento glorioso do reino messiânico esperado por Israel, que deveria trazer a todos os homens, segundo os profetas, a ordem definitiva da justiça, do amor e da paz. O tempo presente é, segundo o Senhor, o tempo do Espírito e do testemunho. Atenção, o tempo presente é o tempo do Espírito e do testemunho. Logo, nós podemos evangelizar, fazer a nossa missão, dando o nosso testemunho, com a fé, com a esperança, com o amor, com a paciência, não é? Perseverante no Senhor. Mas é também um tempo ainda marcado pela tristeza, pelas provações do mal, que não poupa a igreja, inaugura os combates nos últimos dias, é um tempo de expectativa e de vigília. Veja, o tempo que todos os tempos que a igreja passou na história de grandes provações, não é? De grandes provações. Está passando nesses dias? Está. Estamos no ano do coronavírus, estamos num ano de grandes perseguições à Santa Igreja espalhada no mundo. Estamos.
mas isso não se generalizou ainda. Então, o que resta a nós? Vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a palavra de ordem é vigiar, e vigiar em oração, orar em vigilância. O advento glorioso de Cristo, esperança de Israel. Vejam, não é? A partir da ascensão do advento de Cristo na glória, é eminente, embora não nos caiba conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade. Atos, capítulo 1, versículo 17. Este acontecimento escatológico pode ocorrer a qualquer momento. Escatom, os últimos dias. Vejam, ainda que estejam retidos tanto ele como a aprovação final que há de procedê-lo. Mas é preciso, é interessante, como Paulo diz na segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1, aliás, de 3 a 12, como fala desse juízo. É preciso proceder, não é? No Senhor. E repito, a forma mais autêntica, mais legítima de proceder é justamente na Eucaristia. A Eucaristia é a sublime oração, é a oração total, é a oração mais poderosa, não é? É a oração que nós saímos do Cronos e entramos no Kairos. 674. A vinda do Messias glorioso depende a todo momento da história. Vejam, do reconhecimento dele por todo Israel. Uma parte desse Israel se endureceu. Romanos capítulo 11, versículo 25. Na incredulidade, 11:20. Para com Jesus, São Pedro o afirma aos judeus de Jerusalém depois de Pentecostes: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de que sejam apagados os vossos pecados, e deste modo venham da face do Senhor os tempos de refrigério. Então enviará ele o Cristo que vos foi destinado, Jesus, a quem o céu deve acolher até os tempos da restauração de todas as coisas, da quais Deus falou pela boca de seus santos profetas. Atos capítulo 3, versículo 19 a 21. E São Paulo lhe faz eco: se a rejeição deles resultou na reconciliação do mundo, o que será o acolhimento deles, senão a vida que vem dos mortos? A entrada da plenitude dos judeus na salvação messiânica, depois da plenitude dos pagãos, dará ao povo de Deus a possibilidade de realizar a plenitude de Cristo. Efésios 4, 13, na qual Deus será tudo em todos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. Se espera aqui uma resposta autêntica dos judeus. Eu vim para os meus e os meus não me receberam, não me aceitaram. A proposta da doutrina da igreja é que haja a maior parte convertida dos judeus que ainda hoje espera o Messias, que aceite, que vá, e para acontecer a volta eminente de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, a aprovação derradeira da igreja, 675, antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma aprovação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério de iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas, à custa da apostasia da verdade,
a impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. Vejam a clareza do Catecismo da Igreja Católica, neste número 675, como diz, né? Quando o mistério da iniquidade se abater sobre o mundo, né? Quando tudo ficar, veja, e fala da provação final, a perseguição, né, que acompanha toda a terra, que quer acabar a terra, com a igreja na terra, a apostasia da verdade, quando muitos bons, né, e numerosos católicos perderem a fé, aí acontecerá um processo de purificação mais eminente, vejam, que dá lugar de Deus e seu Messias, que veio na carne, o Emanuel, Deus conosco, a Jesus. 676. Esta impostura anticrística já se esboça no mundo toda vez que se pretende realizar na história a esperança messiânica que só pode realizar-se para além dela, por meio do juízo escatológico, mesmo em sua força ou forma mitigada. A igreja rejeitou esta falsificação do reino vindouro sobre o nome de milenarismo. São aquelas, né? Todo final, por exemplo, final de 1000 anos, veio aquelas profecias. Interessante, não é? Agora, em 2000, veio a profecia, sobretudo sobre a forma política de um messianismo secularizado, intrinsecamente perverso. E aí a gente viu, não é? O declínio total através das filosofias, através das teorias, através das ideologias de cada país e instituições. 677. A igreja só entrará na glória do reino por meio desta derradeira Páscoa, em que seguirá seu Senhor em sua morte e ressurreição. Portanto, o reino não se realizará por um triunfo histórico da igreja, segundo o progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal, que fará sua esposa descer do céu. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma do juízo final, depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. Interessante, porque tem tudo aqui, todas essas profecias que nós estamos vendo hoje, como fossem as coisas mais atuais e as coisas mais novas, não é? Impactante que esses profetas falam, tem aqui no Catecismo. E deixa claro este número 677, que quando o mal, não é, tocar fogo no mundo, atenção, é desesperador, não é? Quando tudo for caos, parece que a gente vai voltar ao Gênesis, não é? Quando tudo for caos, estiver informe, quando nós não aguentamos mais e o diabo dizer, eu triunfei, eu sou vitorioso, Jesus vem e acaba com todas as coisas, as forças maléficas, não é? Separa os bons dos maus, as ovelhas dos cabritos, as ovelhas para a direita, os cabritos para a esquerda, aqueles que foram perseverantes, que aguentaram a tribulação e se deixaram lavar e alvejar pelo sangue do Cordeiro. É isso. A novidade é essa. Não vamos procurar muitas respostas, não é? Dentro de magias, que tem segredos, que tem disso, que tem aquilo outro, que a doutrina da igreja é muito sana, não é? Vai acontecer? Vai acontecer, mas a promessa é certa, para mim e para você. Os que perseverarem até o fim
estes serão salvos. Perseverar até o fim. Estes serão salvos. Certo? Vou terminar por aqui, né? Não quis deixar sem a aula. Me atrapalhei um pouquinho no aplicativo, que não queria abrir, mas graças a Deus não transmiti pelo Instagram, né? Mas somente pela minha página. Pode compartilhar, pode comentar, e a gente fica no segundo inciso deste 7º artigo, onde virá julgar os vivos e os mortos, que tem como tema para julgar os vivos e os mortos. Amanhã vamos dar continuidade, terminamos esse e entramos no terceiro capítulo, que é Creio no Espírito Santo. Bem, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.